Dias 30 e 31 de maio vai ocorrer mais uma recolha de alimentos efetuada pelo Banco Alimentar do Algarve. Uma ação que, por norma, acontece 2 ou 3 vezes por ano, mas para conferir isso e muito mais, está na hora de falar com Nuno Cabrita Alves, o presidente do Banco Alimentar do Algarve, que nos dá esses detalhes todos. Nuno, mais uma Olá, ação Paulo. dentro dos parâmetros normais de funcionamento do Banco Alimentar durante um ano. Sim, exatamente. A campanha do Banco Alimentar que vai decorrer agora no 30-31 faz parte daquelas que são as campanhas que nós fazemos todos os anos, ao longo de mais de 3 décadas, infelizmente. E estas campanhas acontecem sempre no final de maio e no final de novembro, em regra. Portanto, são 2 campanhas por ano. E esta vai acontecer também aqui na região e no país, onde vamos ter voluntários, ou pensamos ter voluntários para todas as lojas de todos os 16 concelhos. A dificuldade para já é precisamente essa, é ter voluntários para colocar nas lojas para recolher os alimentos. É esse o maior problema neste É, momento. é sem dúvida o maior problema. Basicamente, a gente explica porquê. Tem a ver com o número, o aumento exponencial de lojas ao longo da última década, década e meia, sobretudo. A população é a mesma. Logo, temos as pessoas a dividirem-se por mais lojas para fazer as suas compras normais. E o que significa que nós temos de ter mais voluntários espalhados pelas várias lojas que abriram e que têm vindo a abrir, para que consigamos recolher o mesmo e manter aqui o apoio às populações vulneráveis, garantindo um cabaz mensal, e esse é o nosso desafio. Obviamente que em termos de quantidades, enfim, os últimos tempos não têm sido risonhos para ninguém. Cada vez mais dá a sensação que há mais pessoas com necessidades. Que quantidades é que esperam recolher nestes 2 dias? Assim, a gente quer sempre o máximo, não é? E o ideal aqui era podermos ter 140, 150 toneladas, que temos consciência que nesta altura do ano em particular, que é a campanha de maio, nunca é tão robusta quanto é a campanha de perto do Natal em finais de novembro. Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que a gente possa vir a receber nesta campanha é importante para garantir o cabaz de secos a distribuir durante os próximos 6 meses, ou seja, até à data da próxima campanha. E aqui posso dizer que a campanha representa hoje 12% do que a gente distribui no Algarve, mas representa 90% daquilo que vai no cabaz de seco. Bem, as necessidades elas surgem, a conjuntura nacional e internacional é terrível, está terrível, mas o que é facto é que os paradigmas têm mudado através dos tempos, primeiro com as diversas crises ao longo dos tempos, depois a pandemia e agora mais 2 guerras em simultâneo, enfim, tudo isto leva a que o problema se agudize, mas agudiza-se e não devia. Porquê é que se agudiza? Há dados indicadores do porquê? É assim, agudiza-se porque realmente vem trazer instabilidade à economia e vem trazer dificuldades acrescidas, sobretudo através do aumento daquilo que é o custo de vida, através do aumento dos preços. Nós estamos num país que é uma fábrica de pobres, na realidade, nós temos produzido pobres constantemente ao longo dos anos, não obstante as políticas sociais que o país tem implementado, mas elas também não têm acompanhado, e se formos comparar com outras políticas de outros países outros Estados-membros da União Europeia, os nossos não acabam por não acompanhar e são sempre deficitárias aquilo que fazemos. Há uma questão que é importante referir, é que nós vivemos num país de baixos salários, de precariedade laboral, e que não se avizinha nos próximos tempos mudanças significativas nisto, antes pelo contrário, através da nova lei laboral, tudo indica que isto vai ser agravado. E na realidade estamos a manter pessoas pobres e a continuar que as pessoas sejam pobres. As pessoas ganham mal, têm baixos salários, então vivem em situações de precariedade laboral, sobretudo as faixas mais jovens, e isso faz com que as pessoas não consigam acompanhar o aumento do custo de vida, porque essa é a realidade. Como se costuma dizer em Portugal, as coisas não estão caras. Nós é que ganhamos pouco face àquilo que é o custo que elas têm. E esse é um problema que não se vê forma de vir a ser alterado, e o que nos leva a preocupar, porque aquilo que eu sempre afirmei é público, não há necessidade, ou não deveria haver necessidade, isto é o mais correto, não deveria haver necessidade de existirem bancos alimentares na Europa, naquilo que é o norte global, tendo em conta que nós estamos na parte mais desenvolvida, é aquilo que nos dizem, da parte mais desenvolvida do planeta. E se assim é, porque é que nós temos, em média, uma mediana de 20% de pessoas a precisar de apoio em situação vulnerável? Não faz sentido isto. E isto tem que ser alterado.
Pessoas que, enfim, são da classe média, a chamada classe média, ou é de facto, na classe mais baixa onde as necessidades surgem? Ó Paulo, eu sinceramente não sei se existe neste momento classe média. O que eu vejo é uma população em geral muito preocupada em conseguir fazer face àquilo que é o custo de vida, e muitas das vezes, e à medida que vamos descendo naquilo que é a pirâmide da comunidade, da sociedade, o que vamos vendo é que as pessoas, quanto menos ganham, maiores são as dificuldades para fazer face àquilo que é o básico. E muitas vezes o que acontece é que hoje em dia grande parte da população que é apoiada pelos bancos alimentares são pessoas ou com reformas e pensões baixas ou pessoas com salários baixos, ou seja, não são malandros que estão encostados à espera de receber o apoio. A grande maioria não é isso. E o que acontece aqui é que as pessoas não têm capacidade de poupança, as pessoas vivem com. Aliás, sobrevivem, muitas das vezes até se usa já esta expressão de sobrevivência. E as pessoas sobrevivem num país deste. Não faz sentido, em pleno 2026, termos este tipo de discurso de sobrevivência. Porque é que nos fazem sobreviver? Não faz sentido. E nós estamos num país onde há uma discrepância salarial entre homens e mulheres, onde há uma discrepância salarial em quem está no topo da pirâmide e quem está cá embaixo. Ainda há dias tivemos um exemplo bastante recente de um administrador de uma empresa que ganha o equivalente a 224 salários de funcionários dessa mesma empresa. Nada disto faz sentido. Portanto, faz sentido sim as empresas terem lucro, faz sentido sim os administradores, o capital ser remunerado como deve ser, tudo bem. Mas, sobretudo, faz sentido que os funcionários sejam remunerados como deve ser. O maior ativo das empresas são os funcionários, são os colaboradores que estão nas empresas e esses têm que ser remunerados como deve ser. São esses que vão impulsionar a economia, vão impulsionar o consumo. Quanto mais rendimento disponível tiverem, mais rendimento vão injetar, recursos injetam na sociedade e isso permite que a economia circule. Estarmos a correr o risco, que estamos a correr seriamente hoje, de estar a centralizar ou a acumular riqueza num topo, esse dinheiro vai ficar parado e não vai ser benéfico para a comunidade e, no limite, também não vai ser benéfico para as próprias empresas, porque se o dinheiro estiver parado, não há ninguém para consumir. Nuno, para esta ação de 30 e 31 de maio, o Banco Alimentar do Algarve precisa de voluntários. Esse é o principal problema neste momento. É o principal problema nesta fase. Como eu disse há pouco, aumentar o número de lojas, nós precisamos de mais pessoas para fazer para fazer mais lojas e para recolher as mesmas quantidades. E o voluntariado é algo que, infelizmente, em Portugal não é algo simpático, não é algo que seja apelativo ou atrativo na comunidade. As pessoas não está na moda. E isso é pena, porque na realidade, quando se fala de pobreza, não é um problema dos outros. Quando se fala de pobreza, é um problema de todos nós. Todos estamos num limiar, neste momento, de cair numa situação de pobreza. Como eu expliquei há pouco, o facto de termos salários baixos e não termos poupança, ou não termos uma poupança que nos permita ter ali uma rede que nos permita salvaguardar caso alguém no nosso agregado perca o salário ou perca o trabalho, que é uma coisa que pode acontecer com muita facilidade face àquilo que é a vulnerabilidade do planeta e da sociedade neste momento. Portanto, basta que uma das pessoas em casa perca o salário, é o suficiente para que tudo isto caia. E então é algo que pode acontecer a qualquer um de nós. Hoje isto não é filosofia, não é uma teoria, é realidade. Portanto, aquilo que eu apelo às pessoas é tenham consciência disso, participem ativamente. E depois também não estamos a pedir o mundo. O que estamos a pedir é que o ano tem 52 fins de semana, o Banco Alimentar precisa da comunidade durante 2 fins de semana, os outros 50 estão totalmente livres e disponíveis para outras coisas, e mesmo durante o próprio fim de semana, as pessoas podem dar apenas 2 horas. Um turno de 2 horas é o suficiente para fazer a diferença numa loja ou num dos armazéns. E o resto do fim de semana podem ser feito outras atividades que as pessoas queiram fazer, seja elas quais forem. Portanto, e lá está, também podem trazer a família, podem trazer amigos, podem participar todos e devem participar. Porque a questão da pobreza não é um problema de quem é pobre, é um problema de toda uma comunidade e nós, se queremos mudar esta questão de vivemos num país de baixos salários, nós também temos responsabilidade. Nós também temos que arregaçar as mangas, ser mais exigentes, participar ativamente na comunidade e também exigir dos políticos aquilo que não tem sido exigido. Como é que as pessoas podem aderir à campanha, sendo voluntário? Qual é o processo que devem executar para aderir? Todos hoje têm acesso às redes sociais, Instagram e Facebook, nós estamos lá. Há 2 dias atrás fizemos a publicação já do link onde podem fazer a inscrição. Aqueles que não tiverem tanta facilidade em utilizar as novas tecnologias, basta ligar para o Banco Alimentar ou enviar um e-mail e alguém do outro lado vai ajudar nessa inscrição. Portanto, é muito simples, é extremamente fácil
e convidamos todos a fazê-lo. Muito bem, Nuno Cabrita Alves, foi um gosto falar consigo. Infelizmente, pelas razões menos agradáveis, mas pronto, é isto a vida. Até um dia destes, boa sorte, muito obrigado. Obrigado igualmente. Trabalho.